E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Vamos dar prosseguimento à nossa aula. Na aula passada a gente falou do primeiro grupo de traqueófitas, que eram as traqueófitas sem semente, que é o que a gente agrega como as pteridófitas, né? Mas lembrando daqui, essas traqueófitas sem sementes, existem outros grupos menores, né? Mas o principal que a gente focou foi as pteridófitas. Então a gente mostrei lá para vocês, falei um pouquinho do quando elas surgiram, lá 425, mais ou menos 425 milhões de anos atrás. Falei lá desde sua ocupação do ambiente terrestre, a formação das grandes florestas de pteridófitas, né? As pteridófitas gigantes, né? Que deram origem a muitos depósitos de carbono natural que a gente tem hoje em dia, que é explorado para a produção de energia. Falei lá já que ela era a primeira traqueófita, mostrei a vocês lá a estrutura dos vasos condutores dela, né, do xilema, do floema, as suas características, como é que eles funcionavam, as partezinhas deles, certo? E aí vale aquela estrutura dos vasos condutores, vale para todas as traqueófitas, certo? Então aquela estrutura lá do xilema, né, a estrutura lá das células mortas, pegnas lignina, transporte de seiva bruta, e tudo mais, e do floema também, das células sem núcleo, células vivas, os tubos crivados, todos aqueles termos, toda aquela estruturazinha, ela vai valer para todas as outras plantas, né? Então, como a gente vai falar hoje do segundo grupo de plantas traqueófitas, ou seja, que tem vasos condutores, aquela caracterização dos vasos condutores da aula passada, elas valem para as plantas que a gente vai estudar hoje, que são as que a gente chama de gimnospermas, certo? Então, professor, não estou lembrado, volta no vídeo passado, dá uma olhadinha na parte lá dos vasos condutores. Não vou repetir ele aqui não, porque aquela estrutura vale para a gimnosperma, então a gente não precisa perder tempo reexplicando essa estrutura, tá lá simplesinha, da mesma forma que nas pteridófitas, é aqui nas gimnospermas. As gimnospermas são as conhecidas traqueófitas, ou seja, as plantas com vasos condutores, com presença de sementes nuas, ou seja, com presença de sementes. Então, a novidade evolutiva que surgiu nesse grupo que a gente chama das gimnospermas é justamente a presença de sementes, certo? Essa semente se chama de semente nuas, ou seja, elas são sementes que não são revestidas por nada. No último grupo de plantas que a gente vai estudar, que são as angiospermas, a gente vai ver que as sementes elas não são nuas, elas são revestidas pelo que a gente chama do fruto, certo? Então, no caso aqui das gimnospermas, elas não têm nem flores nem frutos. Então, elas são chamadas, elas assim como as pteridófitas, elas também são formadas por 4 filhos diferentes, certo? Elas são chamadas, agrupadas como gimnospermas, mas o principal grupo que a gente vai ver que é o grupo das coníferas. Esse é o grupo que mais caracteriza e que tem mais espécies hoje em dia de plantas, né? Mas as gimnospermas tem as coníferas, as cicas, as gincófitas, ou seja, tem mais de um grupo do que a gente agrega como gimnospermas, né? A gente vai ver as coníferas, que são o principal grupo, ou seja, que tem mais espécies e que são as plantinhas mais comuns que a gente tem dentro desse grupão que a gente chama de gimnosperma. Então as gimnospermas são essas plantas que têm vasos condutores, que têm a presença de sementes, diferente das pteridófitas, mas essas sementes são nuas, elas não são revestidas por nenhuma estrutura. As gimnospermas, elas surgiram mais ou menos de 365 milhões nos primeiros registros fósseis de gimnosperma, 365 milhões de anos atrás, né, no período que a gente chama do período devoniano, e elas são as plantas que substituíram as florestas de pteridófitas, né? Então, com o surgimento das biófitas das gimnospermas, elas foram se propagando, disseminando, né, pelo ambiente, e ao longo dos milhões de anos, as primeiras florestas, que eram florestas de pteridófitas, foram sendo substituídas por essas florestas de gimnospermas, principalmente de coníferas. Então lá, as principais florestas que a gente tinha, né, também que elas foram substituindo essas florestas de pteridófitos. Então lá no período carbonífero, 290 milhões a 100 milhões de anos atrás, a gente tinha predominantemente as florestas de gimnospermas, principalmente as florestas de coníferas. Hoje em dia, a gente tem muita presença de coníferas, né, dessas plantas de gimnospermas, principalmente nos ambientes temperados, ou seja, lá principalmente no hemisfério norte,
do planeta, né, nas florestas europeias, né, no extremo norte da Rússia, nos Estados Unidos. A gente tem principalmente essas florestas formadas por coníferas, né? A gente chama de coníferas porque a estrutura reprodutora dela, que a gente chama de estróbilo, ela é no formato de cone. Então é por isso que a gente chama ela de conífera, certo? Então essas plantas elas formam os que a gente chama dos pinheiros, né? Por exemplo, a árvore de Natal, as sequoias, né, que são aquelas árvores gigantescas que a gente tem no hemisfério norte, nos Estados Unidos, por exemplo, que são aquelas árvores que chegam a atingir 80 metros de altura, 30 metros de diâmetro, ou seja, são plantas gigantescas e que são considerados os organismos vivos mais antigos, que estão vivos há mais tempo, né? Tem uma sequoia, que eles até chamam de Matusalém, que é calculado que ela tem mais ou menos 4.600 anos de vida, né? Então uma bela senhora. Então as florestas, principalmente os ambientes temperados, elas vão ser predominantemente ocupadas por gimnospermas. Aqui no Brasil a gente tem o pinheiro do Pará, que ele é um pinheiro do Paraná, é o Pará em cima, do Paraná, que é lá embaixo, que é no sul do país. Ele é um gimnosperma que ele é típico aqui do Brasil, né? Que forma até aquele ambiente que a gente chama das matas ou florestas de araucária, né? Então o pinheiro do Paraná, ele que chama de Araucária angustífera, que é a espécie dessa plantinha, né? Mas as gimnospermas, elas são mais comuns a gente ver no hemisfério norte, certo? E nas regiões temperadas. Então aqui na nossa região a gente vê mais a presença de angiospermas, que são um papinho para a próxima aula. Então a gente está vendo aí os tipozinhos que a gente tem. O que é que tem de interessante para a gente falar das características gerais dessa planta? Além dos vasos condutores, que a gente já conversou lá em Pteridófitas, e que se aplica tranquilamente aqui às gimnospermas, as novidades evolutivas, a primeira novidade é a presença da semente. Ou seja, não existia uma estrutura que revestia e protegia o embrião, né? Então a semente ela tem essa função. Ela vai revestir o embrião, ela vai proteger o embrião, certo? E vai ajudar no processo de nutrição do embrião enquanto ele está se desenvolvendo até o processo de germinação. Então essa é uma estrutura evolutiva que ela é muito importante, porque como ela protege o embrião durante o seu processo de desenvolvimento, ela aumenta as chances da germinação e do desenvolvimento daquela planta, certo? Então tanto nas Pteridófitas como nas Briófitas a gente não tinha essa estrutura protetora, ou seja, a chance da planta o embrião sofrer algum dano ou não conseguir completar o seu desenvolvimento embrionário, ele é maior. Como aqui nas gimnospermas a gente tem essa estrutura que protege, que reveste e protege o embrião da planta, a gente tem uma maior chance de sobrevivência e uma maior chance, consequentemente, de dispersão dessa planta. Então, o surgimento da semente ele foi fundamental lá para o processo quando eu falei lá de milhões de anos atrás, quando as florestas de Pteridófitas foram substituídas pelas florestas de coníferas. Esse processo aqui da semente ele foi um ganho evolutivo que foi fundamental para o desenvolvimento dessas plantas, né? Ou seja, para a ocupação e para o sucesso evolutivo dessas plantas. Então hoje em dia a gente tem muita presença de florestas de coníferas, principalmente nesses ambientes mais frios, e a gente tem a presença de Pteridófitas em florestas, mas a gente não tem mais a presença das grandes florestas de Pteridófitas. Boa parte desse sucesso evolutivo ele se deu a partir do surgimento das sementes. Então tanto as gimnospermas como as angiospermas, que são as plantas que a gente vai estudar nas próximas aulas, esse grande sucesso evolutivo que elas tiveram, e as angiospermas um pouco mais, porque ela tinha outras características a mais, que a gente vai ver, foi fundamental para o sucesso evolutivo dessas plantas, certo? Então essa semente, essa estrutura que protege o embrião, eu esqueci o nome embrião, o embrião da planta foi fundamental para a sobrevivência, para a ocupação e para o sucesso evolutivo e competitivo dessas plantas no ambiente, certo? As sementes elas se originam a partir do que a gente chama do ovário das plantas, certo? O que é o ovário? É a estrutura que vai estar lá dentro o óvulo ou a oosfera. Eu preciso fazer uma observação aqui com vocês, porque vocês precisam tomar um cuidado, porque dependendo do autor,
ele vai levar dois conceitos diferentes, não dois conceitos, mas dois termos diferentes, certo? Porque, por exemplo, a gente chama nos animais o óvulo, a gente chama o gameta feminino, certo? A gente chama de óvulo. E o local onde ele é produzido e armazenado é o ovário, certo? Aí tem alguns autores, e autores mais recentes, que eles chamam o gameta feminino é a oosfera, como eu já mostrei nas videoaulas passadas, e o local onde ele é protegido, que ele está guardado, chama de óvulo. Então está aí um perigozinho que se pode ter, certo? Então o óvulo, quando ele se refere o óvulo na planta, ele tem ele que vai dar origem à semente, ele surge parte do tecido diploide, né, do esporófito da planta, e parte do tecido haploide do megasporo, né, que vai ser uma parte da estrutura do gametófito feminino da planta. Então, parte do óvulo é originada a partir do tecido do esporófito diploide, e parte do óvulo ele é formada a partir do gametófito haploide, certo? Então, a gente teria essa estrutura que estaria circundando ali a oosfera, que é o gameta feminino, certo? Então, a oosfera é o gameta feminino, que a gente chama de óvulo nos animais, e o óvulo nas plantas é essa estrutura aí que é de origem do esporófito e do gametófito, parte de células diploides, parte de células haploides, que reveste, que circunda, né, o óvulo e que vai dar origem à semente. O que eu falei dessa observação? Essa observação ela não só se refere a essa diferença de termos iguais entre animais e plantas. Tem alguns autores que definem o gameta feminino da planta, a oosfera, eles também chamam de óvulo e chamam de ovário o arquegônio. Ou seja, toda a estrutura que circunda o óvulo, eles chamam de ovário. Então tem que tomar esse cuidado, certo? Quando estiver se referindo a ósfera, quando se referir ao termo ósfera e óvulo, então aqui ele está falando que a ósfera é o gameta feminino e o óvulo é essa estrutura que circunda, que é parte de origem do esporófito, parte de origem do gametófito, que circunda a ósfera, que vai dar origem à semente. Se o autor se referir ao mesmo tempo em óvulo e ovário na planta, aí ele está considerando o óvulo como gametófito, ou o óvulo como o gameta, e o ovário como essa estrutura que eles chamam de óvulo. Então tem que tomar cuidado com isso. É uma confusão? Mas só se você tomar esse cuidado. Se eles estiverem falando de reprodução das plantas e eles falarem ao mesmo tempo de oosfera e de óvulo, ele está falando dessas estruturas diferentes. A oosfera é o gameta, o óvulo essa estrutura que está circundando a oosfera. Se eles falarem de óvulo e ovário, então ele está chamando de óvulo o gameta feminino, certo? Que seria a oosfera, e de ovário o óvulo. Deu para entender? Espero que tenha entendido. Se vocês não entenderam essa confusão, vocês me mandem, que eu tento explicar de forma mais nítida se vocês tiverem alguma confusão. Mas é isso, essas são duas terminologias, certo? Eu estava mostrando para vocês aqui a terminologia oosfera, certo? Então a oosfera é o gameta. Então quando eu falo de oosfera, eu estou falando do gameta feminino, e quando eu falo de óvulo, é essa estrutura que vai dar origem à semente. Tem autores que chamam, não diferencia, né? A oosfera é o óvulo, é o gameta, assim como nos animais, e o ovário é essa estrutura que vai que vai formar o óvulo, que vai formar toda essa estrutura, certo? Então cuidado com essas terminologias que às vezes pode confundir um pouquinho, beleza? Vamos ver então como é esse processo aqui de formação da semente, né? Vale destacar aqui que as gimnospermas, o que a gente está vendo nessa estrutura aí, é o esporófito, certo? O esporófito diploide. O gametófito, nas gimnospermas, ele é uma fase extremamente reduzida, certo? Ele só se forma lá no momento que ele forma lá os estróbilos, né, que são os conezinhos no processo reprodutivo. Vamos ver aqui, deixa eu ajeitar aqui. Pronto aí. Então como é que acontece aqui a formação do gametófito? O gametófito é uma fase reduzida. Então o óvulo, né, essa estrutura, vamos aumentar aqui para vocês verem melhor, depois eu sumo aqui. Então aqui, olha, veja que a gente tem aqui, tá vendo o que a gente chama dos estróbilos, né, ou os mega-estróbilos. A gente chama de mega-estróbilo quando é o estróbilo feminino, certo? Então o estróbilo feminino a gente chama de mega-estróbilo. O que é esse estróbilo? Ele é uma folha que se modifica. Então essas plantas já não têm flores, elas têm essas folhas que se modificam, são folhas férteis, né, e que elas se modificam, certo? Então são esses megastróbilos aí,
ou os estróbilos, certo? Então, toda essa estrutura que a gente está vendo aqui, ó, então eu peguei assim uma partezinha desse megastróbilo, né, e fiz um corte nele. Eu peguei ele, cortei ele e para observar a estrutura interna dele, certo? Desse megastróbilo. Então, peguei uma partezinha dessa. Então, a gente tem todo esse megastróbilo, né? Tudo, né? Então, você pega uma partezinha, né, um quadradinho desse, a gente chama dos megasporófilos, os megasporófilos, que são essa folhinha fértil modificada, né? Então não estou cortando o estróbilo inteiro, não, é cada partezinha desse estróbilo. Tá vendo quando ele abre e ele fica esses triângulozinhos? Então cada negocinho desse aí é um megasporófilo, certo? Que essa folha modificada aqui vai formar o óvulo. Então o óvulo é isso tudo. Estou me referindo aqui ao óvulo, não ao gameta feminino. O óvulo é me referindo a essa estrutura que reveste a estrutura que vai formar a oosfera, que aí sim é o gameta feminino. Então a gente tem o óvulo, toda essa estrutura, toda essa camada, certo? Externa, e que vai dar origem à semente do futuro, né? Então o que acontece aí? Dentro desse megasporófilo, a gente vai ter que ter dentro dele. A gente tem o que a gente chama de integumento. Veja que tudo aí é diploide, porque é tudo originado do esporófito, certo? É tudo diploide. Então a gente tem o integumento, que é essa camadazinha que vai proteger esse interior, que é esse megasporângio, certo? Tem ali embaixo tem a micrópila. A micrópila é uma abertura, que é por onde o gameta feminino vai conseguir atingir o gameta feminino, onde o gameta masculino vai conseguir atingir o gameta feminino no futuro, quando acontecer o processo de fecundação. E lá dentro a gente tem só uma célulazinha que a gente chama de megasporócito. Esse megasporócito é a célula que vai dar origem mais para frente à oosfera, certo? Aí seria como se fosse um processo de, vamos dizer assim, um processo de formação do esporo, certo? Só que nesse caso aqui a gente não vai ter o processo de liberação de esporo, a gente vai ter a transformação desse único esporo em um gameta feminino, um ou mais, né? Tem estróbilos que podem formar e óvulos que podem ter dentro dele só um óvulo, ou ele pode ter só uma oosfera, ou eles podem ter mais de uma oosfera. Nesse caso aqui, estou mostrando só a formação de uma oosfera, certo? Então o que acontece aqui com esse megasporócito? Esse megasporócito ele sofre meiose e ele vai formar 4 células, certo? Uma dessas células é o megasporo, que é a haploide, e outras 3 células que se formaram, elas vão se degenerar, ou seja, elas vão desaparecer. Então a gente só vai ficar com o megasporo N. Lembra que ela sofreu meiose, certo? Então na meiose você tem uma célula que dá origem a 4. Então 3 delas se degeneram e só fica uma que a gente chama de megasporo. Lá que deu origem, surgiu lá do megasporócito, certo? Então essas células vão se degenerar. O que é esse nucelo do Zerneil? O nucelo é o nucelo é uma camada de tecido de células nutritivas. Então elas vão nutrir o megasporo. O megasporo ele vai começar a sofrer mitose, vai começar a se multiplicar, e vai formar essa estrutura aqui que a gente chama do megagametófito, certo? O megagametófito, algumas dessas células que surgiram a partir da mitose do megasporo vão formar o arquegônio, certo? Lembra lá do arquegônio? O arquegônio é a estrutura que vai produzir a oosfera. A oosfera, sim, aí é o gameta feminino, certo? Então nesse caso aqui, vamos lá, voltar aqui só para... Não vou voltar não, eu volto já recapitulando tudo. Então algumas dessas células que formam o megagametófito, eles vão formar um ou mais arquegônios. Nesse caso aqui tem um arquegônio, e esse arquegônio vai formar a oosfera. Tanto o megagametófito quanto o arquegônio quanto a oosfera são células haploides. A oosfera, aí sim, é o gameta feminino. Então nesse momento aqui a gente tem a formação do óvulo maduro. Aqui ele já está esperando ser fecundado. Então o arquegônio ele fica voltado, lembra aqui para essa estruturazinha aqui, essa abertura, que é a micrópila. Então é a partir dessa micrópila que o gameta masculino vai entrar, vai acontecer a fecundação, certo? Então, a partir dessa fecundação, a gente vai ter a formação do embrião, 2N, lembra lá que o gameta masculino é N e a oosfera também é N. Então vai ter o início da formação do embrião, ou seja, o embrião aqui fixo ainda no corpo materno, se desenvolvendo. E aí o que acontece?
E aí a partir daí a gente vai ter a formação da semente, certo? Então veja aqui a estrutura, a gente vai ter a casca da semente, a estrutura do embrião já se modificando, né, que é o esporófito. Lembra lá que a fase predominante é o esporófito. Tem aqui a estrutura onde vai ser o local onde vai se desenvolver a raiz, o ápice do caule, né, o megagametófito está aqui, né, e tem a estrutura aqui que a gente chama de cotilédones, que são as primeiras folhas, né, que no começo elas vão servir para nutrir esse embrião transformando dentro da semente, e depois eles vão dar origem às primeiras folhas. Então vamos voltar aqui para recapitular. Então a gente tem aqui os megastróbilos, que são a estrutura reprodutora feminina das coníferas. Eu não cheguei a citar, mas existem coníferas que são hermafroditas, ou seja, que tem os estróbilos masculinos e os femininos na mesma planta, e tem as que só tem um masculino e feminino. Mas geralmente elas fazem reprodução cruzada, inclusive essas hermafroditas, uma fecunda a outra, certo? Então o que acontece? Nesses megastróbilos a gente tem os megasporófilos, que são essas folhas modificadas férteis, onde a gente vai ter o que a gente chama do óvulo, certo? Então, onde a gente vai ter o início de formação do óvulo. Lembre lá que a gente está se referindo aqui ao óvulo, não é o gameta feminino. O óvulo é a estrutura que vai circundar o gameta feminino, que aqui no caso eu estou seguindo autores mais recentes, que aqui eu estou me referindo à oosfera, certo? Como o gameta feminino. Então a gente tem aqui o megasporófilos, certo? Tem lá a micrópila, aquela que é a abertura que ela já existe desde o início da formação do óvulo, que vai permitir a fecundação da oosfera. Lá no interior a gente tem um megasporângio, que é o tecido que deu origem ao megasporo, ao megasporócito. No caso do megasporócito aí só tem um, que é a célula que vai dar origem aos esporos, né? Que aí no caso aqui da feminina a gente chama de megasporo, certo? Então veja que eles são todos dois N's, o integumento dessa estrutura que circunda aqui o megasporângio. E o nucélio já está aqui, que é essa estrutura que nutre essas células. Então o megasporócito ele é 2N, o que acontece? Ele sofre meiose, vai dar origem a 4 células, certo? Essas 4 células, dessas 4, 3 se degeneram, são eliminadas pelo óvulo de formação. Uma delas é o megasporo N, certo? Sofreu meiose, tá? Célula haploide. Esse megasporo ele começa a sofrer mitoses, várias divisões celulares, e ele vai formar o megagametófito N. E acontece, algumas dessas células que vão se formando no megagametófito, elas se diferenciam no arquegônio. Aí o arquegônio, aí sim é o gametófito. Então veja que o gametófito ele está todo dentro dessa estrutura aqui, certo? O gametófito feminino, ele não tem uma fase maior como a gente viu nas plantas anteriores. Ela está acontecendo bem pequenininho dentro da estrutura do esporófito da conífera. Então a gente tem aqui o arquegônio N, que vai dar origem à oosfera. Então o arquegônio ele vai ficar voltado para a micrópila, que é essa abertura aqui do óvulo. Então quando a gente tem a formação do arquegônio e da oosfera, aí a gente tem a formação do óvulo maduro. Então a partir da micrópila, o gameta masculino vai chegar, vai acontecer a fecundação. Então após a fecundação, esse zigoto vai se formar, vai formar um embrião. E a partir desse embrião a gente vai ter a formação, ou seja, toda essa estrutura verde aqui que está ao redor do embrião, ela é o óvulo, certo? Então o óvulo ele vai se diferenciar na semente, e aqui a gente vai ter a estrutura da semente, a casca da semente, os cotilédones que vão servir para nutrir o embrião nos primeiros estágios, que vão dar origem às primeiras folhas. Vai ter aqui já o ápice do caule no processo de germinação, o ápice da raiz, e está aqui o esporófito, certo? Muita coisa, professor, muita coisa. Aí você vai ver que tem algumas estruturas que são N e outras estruturas que são 2Ns. Aí vai depender de onde elas se originaram. Como o megagametófito ele é N porque ele surgiu lá do comecinho aqui, olha, do megasporo, certo? Que era N, haploide. O esporófito ele é 2N porque ele surgiu a partir da fecundação. A casca da semente ela é 2N não é por causa do processo da fecundação. Ela é 2N porque ela surgiu a partir desse integumento, que é originado do esporófito materno, né? Então é por isso que ela é 2N. Muita coisa, muita coisa. Aqui essas plantinhas elas são mais complexas e elas têm uma série de detalhes. Isso aí morreu só a parte do feminino. E o masculino? Então, antes de falar da estrutura masculina, uma outra novidade evolutiva que é fundamental e que surgiu nas gimnospermas é a independência da água para se reproduzir. Ou seja, elas não dependem mais da água para fazer o seu processo reprodutivo, certo?
Enquanto nas briófitas e nas pteridófitas existia essa dependência da água para se reproduzir, nas gimnospermas isso acaba. Por que acaba? Por que isso acaba? Porque surge nas gimnospermas uma estrutura que a gente chama do grão de pólen. Então o grão de pólen ele consegue ser transportado de uma planta para outra, ou de um megastróbilo, de um microestróbilo, que é o masculino, para um megastróbilo, que é o feminino. Ele consegue ser transportado sem a necessidade de água, ele consegue ser transportado pelo vento. Esse processo que a gente tem o transporte do grão de pólen de uma planta para outra é o que a gente chama de polinização. Então nas coníferas a estrutura masculina ela produz os grãos de pólen, e esses grãos de pólen são transportados de uma planta para outra a partir do vento. Então esse processo de transporte do grão de pólen é que a gente chama de polinização. Então a polinização tornou essas plantas independentes da água para a reprodução. Então elas não precisam mais da água para transportar o seu gameta masculino até o feminino. Ou seja, eles conseguem fazer isso a partir do processo de polinização. Nas gimnospermas, um dos principais agentes polinizadores é o vento, que a gente chama de anemofolia, né? Que é a polinização pelo vento. Tem alguns grupos de gimnospermas que acontece a polinização por animais, né? Que é a etnofolia, mas aí é menor. No maioria dos casos de gimnospermas é a polinização pelo vento. Então, o surgimento do grão de pólen e do mecanismo de polinização tornou as gimnospermas diferente das outras plantas, das briófitas e das pteridófitas, tornou elas independentes independente da água para a reprodução, né? Então elas conseguem produzir, o grão de pólen ele produz uma estrutura que a gente chama do tubo polínico, e esse tubo polínico ele vai e se desloca dentro do óvulo da planta até encontrar a osfera, né? Então é um mecanismo que é fundamental para a reprodução dessas plantinhas, né? Então vamos ver como é que se forma esse grão de pólen e quais são as estruturas deles para realizar essa fecundação. Então bora lá aqui, olha. Então aqui a gente tem, olha, o microestróbilo seria, a gente chama de macroestróbilo o estróbilo feminino, né? E de microestróbilo o estróbilo masculino. Aí, como eu falei, pode ser que tenha o macro e o microestróbilo na mesma planta ou em plantas separadas, mas geralmente elas fazem a reprodução cruzada, né? A gente chama de macroestróbilo porque o estróbilo feminino é grande, né? E de microestróbilo porque o estróbilo masculino ele é pequenininho, ele é menor, né? Pequenininho, mas dá pra ver. Então veja aqui na imagem a gente consegue ver o microestróbilo. Então vai ver, essas estruturas são bem parecidas. Então a gente tem aquela folha que se diferencia, que é o microesporo, isso é um tranca-língua para mim, que é o microesporófilo, certo? Que lá no caso esse microesporófilo, lá no caso do megasporófilo, né, do feminino, ele dá origem a um óvulo, né? Lá dentro dele vai estar o microesporângio, né, que é a estrutura que vai formar o microesporócito. Todas as estruturas são diploides, 2 N's, né, porque elas são originadas do esporófito, que é a planta inteira, certo? Então esse microesporócito é similar lá ao megasporócito, né? Só que lembrar que o megasporócito ele dá origem a um megaesporo, os 3 se degeneram, o megaesporo começa a fazer mitoses, dá origem tudo que a gente já viu lá. Então nesse caso acontece a mesma coisa. O microesporócito ele sofre meiose, então ele vai dar origem a 4 células que a gente chama dos microesporos. Lá a gente chamava de megaesporos. Só que nesse caso aqui não vai ter degeneração, ou seja, não vão se degenerar 3, como lá no feminino, e ficar só 1. Os 4 microesporos eles vão se diferenciar e vão cada um formar estruturas diferentes, certo? E eles vão formar aqui, duas dessas células, vão formar as células, que a gente chama células protaliais, células protaliais, hoje eu estou com tranca-língua, células protaliais que vão ser a base dessa estrutura aí. Uma delas vai formar a célula germinativa, que no futuro vai formar um dos gametas masculinos, né, da célula espermática. E a outra estrutura, outra célula que está aqui grandona, olha, ela forma a célula do tubo, que é a célula que vai dar origem no grão de pólen maduro, ela vai dar origem ao tubo polínico, né? Essa estrutura aqui, esses conjuntos dessas 4 células, mais essa outra estrutura aqui externa, que foi de origem do microesporângio, ele forma uma estrutura que a gente chama da asa do grão de pólen. Essa
essa asa da parede do grão de pólen, ela dá estabilidade ao grão de pólen quando ele é transportado pelo vento. Então toda essa estrutura aqui, essas duas células protaliais, a célula germinativa, né, ou a célula generativa, e a célula do tubo, tudo isso aqui forma o grão de pólen. Isso aqui tudo é o grão de pólen. Mas aqui é o grão de pólen, ou seja, um microgametófito, só que ele é imaturo aqui. Ele só se torna maturo quando ele atinge a estrutura reprodutora, o megastróbilo feminino, certo? Só quando ele atinge a parte feminina é que ele se torna maduro. Então nesse momento é que ele está imaduro. As 4 células protaliais, a célula generativa, ou germinativa, a célula do tubo, a asa da parede do grão de pólen. Então aqui tudo isso aqui é o grão de pólen, formando, né, o microgametófito. Então aqui, olha, o grão de pólen é o gametófito masculino da gimnosperma. Então veja que a estrutura é pequenininha, né? Então a fase gametófita é extremamente reduzida nas gimnospermas. Então esse microgametófito ele só vai se tornar maduro quando ele atinge a parte feminina. Então quando o vento levou lá, aconteceu o processo de polinização, e o gametófito, ou seja, o grão de pólen, ele atingiu a estrutura reprodutora feminina da planta, o que é que vai acontecer? A célula generativa ela vai sofrer mitose e vai formar duas células que a gente chama de... deixa eu sumir aqui para vocês verem. Uma que a gente vai chamar de célula espermatogênica e outra que a gente vai chamar de célula estéril. Essa célula estéril aqui, ela vai se desfazer, certo? E a gente só vai ficar com uma célula espermatogênica. A célula do tubo, ela vai começar a se alongar e formar o tubo polínico. O tubo polínico ele começa a se deslocar em direção ao óvulo feminino lá. Então ele vai entrar ele vai adentrar através da micrópila, ele vai degenerar aquela parte, né, o nutélio, aquela estrutura que circundava lá a estrutura feminina, né? Esse tubo polínico ele vai se alongar. Essa célula espermatogênica que surgiu aqui, ela vai sofrer outra mitose. Então a gente vai formar duas células espermáticas. Aí sim são os gametas. Os gametas eles só se formam num processo que está acontecendo quando o pólen maduro ele atinge a estrutura reprodutora feminina, e esse tubo se forma. E também formar duas células espermáticas, né? Então a célula espermatogênica dá origem por mitose a duas células espermáticas, e esse tubo polínico ele vai até a osfera. Quando ele chega na osfera, uma dessas células espermáticas vai se fundir com a osfera e formar o zigoto. A outra célula espermática vai se desfazer, vai se degenerar. Então, só fazendo uma micro recapitulação, então a gente tem aqui, olha, o microstróbilo masculino, né? Aqui dentro dele vai ter o microsporângio com os microsporócitos, que são as células dos genes, que vão dar origem aos esporos, que a gente chama de microesporos aqui nas gimnospermas. Então esse microsporócito vai sofrer meiose. Aqui nesse caso ele pode formar vários microsporócitos, certo? Então ele sofre meiose e forma 4 microsporos N. Cada uma dessas células elas vão se diferenciar. Duas vão virar as células protaliais, que são as células base do grão de pólen. Uma vai virar a célula generativa, que vai dar origem às células espermáticas, quando primeiro a espermatogênica, depois a espermática, quando o grão de pólen fica maduro. E uma célula do tubo, que vai dar origem ao tubo polínico, quando esse grão de pólen se torna maduro. Então toda essa estrutura aqui, mais a asa da parede do grão de pólen, tudo isso aqui forma o grão de pólen imaturo. Ocorre a polinização pelo vento. Quando o grão de pólen atinge o estróbilo feminino, aí o grão de pólen ele se torna maduro. Então acontece o que? A célula generativa ela forma duas células, sofre mitose, né? Forma uma célula espermatogênica e a célula estéril. A célula estéril ela vai se desfazer. O tubo polínico começa a se alongar, ele entra através da micrópila, ele degenera a parte lá da parede que reveste a estrutura interna do óvulo, né? Aquela estrutura, o nucelo. E aí o que acontece? Essa célula espermatogênica ela sofre mitose, ela dá origem a duas células espermáticas. Quando o tubo polínico atinge a osfera, uma das células espermáticas fecunda, forma o zigoto, a outra se desfaz, certo? Então aí está aí a parte da formação do sistema do grão de pólen até a fecundação. Então como é que a gente tem aqui a reprodução dessas plantinhas? Olhe,
Veja que é tudo isso que eu expliquei em cada uma dessas partes. Então a gente tem aqui chamada inflorescência feminina, que vai formar o megastróbilo feminino, mas não é uma flor. A flor masculina aqui, mas também não é uma flor, né, gente, tá certo? São os estróbilos. Então vai ter todo aquele processo de polinização até a formação do embrião. Então tudo aquilo que a gente viu, arquegônio, a micrópila, acontece a fecundação, forma a semente. Essa semente, ela depois, quando está madura, as sementes são lançadas no solo e forma a planta. A parte mais importante e a mais trabalhosa, né, foi essa parte que está aqui nessa parte superior, né, que foi o que eu expliquei detalhadamente antes, certo? Então tá aqui essa parte aqui. A parte da reprodução das gimnospermas, que é a mais fundamental, essa partezinha aí que é mais cobrada, né? Porque ela tem cheia dos detalhes, é esse processo de formação do gametófito feminino, do gametófito masculino, ou como o tubo polínico, o grão de pólen, como é que essas coisinhas se formam. Depois da fecundação, é aquele caminho que a gente já sabe, a semente vai cair, vai germinar, formar um novo esporófito. Aí vai acontecer tudo aquilo, o megastróbilo vai ter aquela estrutura para formar o gametófito feminino, e o microestróbilo vai ter aquela estruturazinha que eu expliquei separadamente para ter a formação do grão de pólen do gameta masculino, certo? Mais complicadozinho, certo? Mas se vocês tiverem dúvida, me mandem as dúvidas, que eu retiro essas dúvidas, certo? Então espero que a gente se veja em breve. Até lá, se cuidem e até a próxima videoaula.